Fisioterapia no câncer ginecológico. Vamos conversar com a Mi, a nossa fisioterapeuta pélvica. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Mi, o que a gente precisa entender aí dessa relação de um câncer ginecológico e da fisioterapia? Como que entra o teu trabalho nesse processo? Primeiro de tudo, eu além de fisioterapia pélvica, eu também sou fisioterapeuta oncológica. Então, eu trabalho na instituição aqui de Santa Catarina, que é a referência do Estado no tratamento de pacientes com câncer, que é o CEPOM, né, que muita gente conhece. E no CEPOM, eu trabalho com as mulheres que tiveram cânceres ginecológicos. Câncer de colo de útero, câncer de endométrio, de vulva, de vagina. Essas mulheres, elas passam por um tratamento muito pesado. Quimioterapia, radioterapia externa e também uma radioterapia interna, que a gente chama de braquiterapia. E as consequências, as sequelas do tratamento envolvem questões muito relacionadas à sexualidade, porque o canal vaginal pode fechar, secura vaginal importante, dor pélvica severa, inchaço na vulva, na parte externa, de membros inferiores. Então, são condições que deixam a mulher com uma qualidade de vida muito reduzida. E aí entra o papel do fisioterapeuta, onde eu trabalho desde o começo, fazendo a prevenção de todas essas sequelas, para que elas consigam ter uma qualidade de vida tanto no dia a dia geral, mas também uma qualidade de vida na questão sexual. Porque tem muitas mulheres que são jovens e são diagnosticadas com câncer de colo de útero, que é o mais comum nessa parte ginecológica. E é causado pelo HPV, né? Que tem toda a transmissão, agora está chegando, né, carnaval e tudo mais. Então, tudo isso está muito relacionado a esse contágio e esse contato sexual. E as mulheres, a maioria acaba tendo uma defesa própria do corpo e não se infecta, lá na frente o vírus desaparece, e algumas mulheres podem evoluir com o câncer ginecológico. E aí, sim, ela vai para químio, ela vai para rádio, e depois ela vem para físio, que é para a gente avaliar e começar a tentar prevenir essas complicações. Então, é um trabalho muito maravilhoso, porque é um trabalho que envolve não só questões físicas e nem só questões funcionais, como é a parte do fisioterapeuta, mas também questões relacionadas à sexualidade. Porque imagina, você tem 30 anos, você teve um câncer de colo de útero, você fez um tratamento super extenso, avançado, e esse tratamento fez com que o canal vaginal ficasse mais estreito, mais restrito à própria penetração na hora da relação sexual, ressecado, então a mucosa da vagina fica pálida, fica seca, então zero lubrificação aos 30 anos, né? Vamos supor. Então, a tua qualidade de vida no geral fica muito comprometida, né? Então, nós precisamos mesmo que essas mulheres tenham uma assistência, e aí entra uma equipe, né? Uma equipe de profissionais. Quando a gente pensa aí nessa assistência, Mi, pensando na parte da fisioterapia pélvica, o que tem aí de tratamento, de opções para a gente oferecer para essas mulheres que já passaram por tantas, né, situações aí, tantos tratamentos agressivos, e aí o que vem para sanar um pouco e melhorar esses sintomas? Essas mulheres, né, elas podem ter a estenose vaginal, que é o fechamento ou o estreitamento do canal vaginal, e para prevenir ou para tratar a estenose vaginal, a gente utiliza dilatadores vaginais, a gente utiliza produtos, né, que trazem uma lubrificação melhor. A gente utiliza massagem perineal, alongamentos, que são manuais, que são com recursos também. Então, dentro desse trabalho global da fisioterapia pélvica, uma consciência, né, que a mulher deve ter novamente, mas principalmente o uso dos dilatadores. Então, nós, fisioterapeutas, podemos fazer a dilatação vaginal e a
paciente vai ter um protocolinho que ela vai ter que fazer em casa por muitos anos, porque não é uma complicação assim, terminou a radioterapia, pode fechar. Não, é uma complicação que pode acontecer no longo do tempo. Então, ela sempre vai ter esse cuidado para não fechar o canal vaginal. Além de incontinência urinária, incontinência fecal, são complicações que acontecem, então nós precisamos trabalhar fortalecimento do assoalho pélvico, daí a gente usa exercícios, eletroestimulação e tantos outros recursos para trabalhar esse fortalecimento, essa propriocepção, essa consciência ou tratar, né? Porque às vezes ela já vem para mim com uma incontinência fecal, uma incontinência urinária. Então são mulheres que são tratadas e a cura, a parte onde a gente tem o câncer, ele aconteceu, ele foi tratado e ele está ali, né? Tratou, curou, ou está no segmento, acompanhando. Então, ele tem um bom prognóstico, só que ele deixa a mulher com muitas sequelas. E essas sequelas é que precisam ter um envolvimento da equipe, mas principalmente do físio, por se tratar de uma região, né, tão íntima e que envolve tantos aspectos, inclusive questões emocionais nessa mulher. Sensacional, Mi. Obrigado por dividir um pouco desse trabalho, que trabalho bonito, porque a gente pensa aí numa pessoa que passou por tantas situações, né? E saber que existe um profissional que acolhe essa mulher e que leva a qualidade de vida para ela de novo, e também pensar na vida sexual dessa mulher, né? Então, Sim. assim, obrigado por dividir tanta informação conosco e até a próxima. Imagina. Obrigada. Há 20 anos no mercado televisivo e de produção, Premier Produções oferece soluções práticas e inteligentes. Com qualidade e confiabilidade na implantação, administração e gerenciamento de programação de rádio e TV. Veja o resultado através do portfólio. Ilson Antônio Betim, nascido em Pelotas em 1964, foi o fundador visionário do grupo Premier Produções. Formado como técnico eletrônico pelo Cefet, ele iniciou sua trajetória na radiodifusão ao se mudar para Florianópolis em 1987. Com uma carreira sólida em grandes empresas de mídia, Betim realizou seu grande sonho em 1996, fundando a Premier Produções. A Premier trouxe inovações importantes ao cenário da comunicação, especialmente com a criação e operação de TVs legislativas em diversas câmaras municipais. Sua liderança foi crucial para ampliar o acesso à informação e fortalecer a transparência governamental. Ilson Antônio Betim faleceu em 2022, deixando um legado de pioneirismo e dedicação à comunicação. Seu trabalho continua inspirando a busca por inovações no setor. A Premier Produções é a maior fornecedora de mão de obra e equipamentos profissionais para rádio e televisão do sul do Brasil. Atuando nas regiões Sul e Sudeste, somos especialistas na transmissão de eventos esportivos, feiras, leilões, shows e programas de TV. Nosso diferencial é a operação de TVs legislativas, com concessões em câmaras municipais de Blumenau, Jaraguá do Sul, Pouso Alegre, São José, Pelotas e na Assembleia Legislativa de Santa Catarina com a rádio. Além disso, a Premier Produções é reconhecida por sua experiência em radiodifusão, multiprogramação digital e tecnologia broadcast, oferecendo soluções de alta qualidade em transmissão audiovisual. Nossas parcerias estratégicas com empresas como Intelsat, Embratel e Hispasat garantem a robustez e confiabilidade dos serviços via satélite.
Premier Produções, líder em soluções de radiodifusão e comunicação legislativa. Você está procurando um estúdio para gravar o seu podcast com qualidade profissional? O nosso estúdio oferece tudo o que você precisa. E sabe qual é o nosso grande diferencial? A oportunidade de ter o seu conteúdo exibido em nosso canal de televisão. Amplie seu alcance e faça sua voz ser ouvida por milhares de espectadores. Agende agora mesmo uma visita ao nosso estúdio e veja como a gente pode elevar o seu conteúdo. Marque uma visita pelo nosso site www.primertv.com.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp, onde o QR Code está aqui no canto da tela. Não perca essa oportunidade única de elevar o seu podcast ao próximo nível e ganhar visibilidade na TV. Você sabe de quanto em quanto tempo é necessário ir no ginecologista? É recomendado? Quem vai nos contar tudo sobre esse assunto é a Dani, nossa ginecologista. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Então conta pra nós, de quanto em quanto tempo a gente precisa ir até o ginecologista? Olha, o recomendado é que a gente vá numa consulta ginecológica para ser avaliada uma vez por ano, né? Mas na prática o que a gente percebe é que a gente precisaria, sim, de intervalos um pouco menores, né? E o que eu falo, o que seria na prática? Então, muitas vezes a paciente ela vem coletar um preventivo, vem ser examinada, vem pedir uma mamografia, né? Aí depende da indicação de cada mulher. Mas eu percebo que hoje, como a gente tem cada vez mais acesso, né, à informação, internet, redes sociais, a gente tem a facilidade do acesso à informação, mas ao mesmo tempo a gente tem o desafio e a dificuldade de filtrar essas informações e saber de fato o que é verdade, o que é fake news, né? Então, o que a gente percebe no dia a dia? Que hoje as mulheres, elas começam a ter acesso a essa informação e elas começam a se questionar. Tá, Dani, mas será que no meu dia a dia, será que eu preciso alterar o meu método contraceptivo? Como é que é a minha pílula? Como é que é a minha secreção vaginal? O que eu preciso mais de exames? Então, esse universo todo de dúvidas, né? Por incrível que pareça, eles podem ser esclarecidos na consulta. Então, muito cultural que a gente foi orientada que, uma vez por ano eu vou na ginecologista para coletar o meu preventivo. Uma consulta ginecológica, uma consulta médica, ela é muito mais ampla do que isso, né? Então, o que a gente percebe? Às vezes a paciente vem no momento, ela acha que é só para coletar um preventivo. Mas aí, quando a gente vai investigar como é que está o relacionamento, como é que está esse ciclo menstrual, como é que está a sexualidade, a gente vê que essa mulher, geralmente, tem muitas e muitas dúvidas, que às vezes não recebeu orientações muito básicas desde a primeira vez que ela consultou. Isso é muito comum na prática. Então, qual que é o tempo que a gente tem que ir na ginecologista? Uma vez por ano? Eu acredito que a gente precisaria ir muito mais vezes. Por quê? Porque a gente tem mais informações a receber, a gente tem mais dúvidas, não só necessariamente porque a gente tem um sintoma, sabe? Então, o que a gente faz diante disso, né? A gente pode manter esses exames que são rotineiros, que alguns deles são uma vez por ano ou outros não, e, além disso, também começar a se observar. Eu tenho dúvidas, eu tenho sintomas, e a gente poderia procurar, sim, né, a nossa profissional de confiança mais vezes. É bem isso, as pessoas procuram o médico quando elas já têm uma dor, quando elas já têm um problema. Se não, se está indo bem, deixa assim. E, na verdade, se a gente vai antes, a gente pode até evitar, né, Dani? A gente pode evitar, principalmente porque a gente está recebendo, às vezes, uma orientação adequada, né? E a gente pode evitar, por isso que existem exames, né? Existem protocolos de quanto em quanto tempo que a gente faz esses exames justamente para diagnosticar alguma coisa muito precoce, né? Aí tem o câncer de mama, por exemplo, né? Um dos cânceres que mais afetam as mulheres no Brasil. Então, é importante, assim, muitas vezes a gente negligencia isso por falta de orientação. Então, recebi uma vez na vida que eu deveria ir a ginecologista uma vez por ano. E aí eu nem percebi que talvez eu tenho outras informações, outras dúvidas que eu preciso receber que pode prevenir alterações, sintomas e doenças no futuro. Olha só. Então, assim, outro ponto que eu achei bem interessante é que às vezes a gente tem
dúvidas, curiosidades e acaba buscando no Google, conversando com uma amiga, e essa informação está totalmente errada. E é algo que a gente poderia conversar com um profissional capacitado, já trocar essa ideia, ter o ginecologista como um amigo mesmo, né? Uma amiga. Você vai lá, você conversa com a Dani, ela vira sua amiga e ela te ajuda a entender várias situações. Sobre diversos assuntos, sexualidade, por exemplo, né, Dani? Nesses meus 10 anos de formação, 10 anos de formada, nos últimos anos a gente vem percebendo muito isso, né? Aumentou muito essa informação que a gente vem falando, então é pelo Google, é pela amiga, é pela vizinha, e por um lado isso é bom, que a gente tem acesso mais fácil, mas na maior parte das vezes a gente já vem com uma bagagem, com excesso de informações muito equivocadas, né? Então, o nosso empenho, né, o nosso gasto de energia, muitas vezes uma consulta médica é muito maior para a gente ter que destruir, né, ou desmistificar todas essas informações equivocadas. E não é uma reclamação, né? Tá aí, a gente vive essa realidade hoje. Mas aí a gente, como paciente, né, a gente pode olhar para isso e falar, tá, deixa eu buscar uma informação de qualidade, deixa eu ir na profissional que eu confio. E se você não tem ainda uma profissional que você confia, procure. Né? A gente pode, inclusive, usar as mídias e as redes hoje, né, para procurar onde é que essa profissional se formou. Eu me identifico com essa pessoa, ela usa uma linguagem próxima à minha. A gente tem acesso a isso, então aproveitar isso. Pegar as partes boas desse mundo virtual, tecnológico, né, digital. Olhar as redes sociais, ver como que ela... Porque tem que ter isso. Tem que bater a forma como a paciente pensa e o médico, a médica pensa também, para dar aquele, não, ela me entende. Daí você pode usar o Instagram, conhecer esse profissional, ver como que ele fala, se é da sua linha, e aí seguir com esse profissional. Não é verdade? Então, assim, poxa, vai no Google, pesquisa sobre doenças, querendo uma fórmula mágica, mas na verdade essas dúvidas você tem que tirar com o médico. E então eu acho que a gente tem que fazer essa volta, né? As pessoas estão muito erradas nas redes sociais, assim, de vou usar o Google para ver qual é o remédio, vou descobrir qual é a minha doença, ao invés de vou conhecer o médico certo para marcar uma consulta, para me cuidar. Eu acho que as pessoas precisam se cuidar mais. A gente estava falando sobre isso, né? Sobre se olhar, sobre cuidar, sobre ter alguém de confiança para dividir os problemas, né, Dani? Isso depende, inclusive, do sucesso do diagnóstico, do sucesso do tratamento, do sucesso do segmento dessa mulher, né? Então, quanto mais a gente confia no profissional que acompanha a gente tem uma chance muito maior de ter sucesso nesse acompanhamento. Adorei, Dani. Obrigada por dividir Mari. Essas informações, por tirar essas dúvidas para nós, porque realmente o que a gente aprendeu é que tem que ir uma vez por ano. Ou quando tem alguma dor, quando tem alguma coceira, quando tem alguma infecção, aí a gente procura. Mas, na verdade, a gente pode ir muitas outras vezes para que haja realmente essa troca de informação. Obrigada, viu, por dividir conhecimento e até a próxima. Obrigada, Mari. Até a próxima. Você está procurando um estúdio para gravar o seu podcast com qualidade profissional? O nosso estúdio oferece tudo o que você precisa. E sabe qual é o nosso grande diferencial? A oportunidade de ter o seu conteúdo exibido em nosso canal de televisão. Amplie seu alcance e faça sua voz ser ouvida por milhares de espectadores. Agende agora mesmo uma visita ao nosso estúdio e veja como a gente pode elevar o seu conteúdo. Marque uma visita pelo nosso site www.primertv.com.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp, onde o QR Code está aqui no canto da tela. Não perca essa oportunidade única de elevar o seu podcast ao próximo nível e ganhar visibilidade na TV. Há 20 anos no mercado televisivo e de produção, Premier Produções oferece soluções práticas e inteligentes. Com qualidade e confiabilidade na implantação, administração e gerenciamento de programação de rádio e TV. Veja o resultado através do portfólio.
Wilson Antônio Betim, nascido em Pelotas em 1964, foi o fundador visionário do grupo Premier Produções. Formado como técnico eletrônico pelo Cefet, ele iniciou sua trajetória na radiodifusão ao se mudar para Florianópolis em 1987. Com uma carreira sólida em grandes empresas de mídia, Betim realizou seu grande sonho em 1996, fundando a Premier Produções. A Premier trouxe inovações importantes ao cenário da comunicação, especialmente com a criação e operação de TVs legislativas em diversas câmaras municipais. Sua liderança foi crucial para ampliar o acesso à informação e fortalecer a transparência governamental. Wilson Antônio Betim faleceu em 2022, deixando um legado de pioneirismo e dedicação à comunicação. Seu trabalho continua inspirando a busca por inovações no setor. A Premier Produções é a maior fornecedora de mão de obra e equipamentos profissionais para rádio e televisão do sul do Brasil. Atuando nas regiões Sul e Sudeste, somos especialistas na transmissão de eventos esportivos, feiras, leilões, shows e programas de TV. Nosso diferencial é a operação de TVs legislativas, com concessões em câmaras municipais de Blumenau, Jaraguá do Sul, Pouso Alegre, São José, Pelotas e na Assembleia Legislativa de Santa Catarina com a rádio. Além disso, a Premier Produções é reconhecida por sua experiência em radiodifusão, multiprogramação digital e tecnologia broadcast, oferecendo soluções de alta qualidade em transmissão audiovisual. Nossas parcerias estratégicas com empresas como Intelsat, Embratel e Hispasat garantem a robustez e confiabilidade dos serviços via satélite. Premier Produções, líder em soluções de radiodifusão e comunicação legislativa. Vamos falar sobre um assunto que eu amo, trabalho de parto, com a doutora Thaís, nossa ginecologista e obstetra. Bem-vinda ao Minuto Mamãe Bebê. Obrigada, Mari. Obrigada pelo convite. Muito bom te receber aqui e falar sobre esse tema maravilhoso, que é o trabalho de parto. Então, o que a gente precisa entender sobre o trabalho de parto? As gestantes, elas têm muitas dúvidas, muitas curiosidades, têm muita informação sobre esse assunto. Então, assim, o que é o principal para a gente esclarecer sobre o trabalho de parto? Bom, o que eu vejo mais quando as pacientes procuram atendimento é a dúvida que elas têm em relação a em que momento, quando eu estou em trabalho de parto, né? Porque muitas delas começam com uma dor, uma contração, acham que é contração, mas não é contração. Então, você vê assim ali naquele finalzinho de gestação, muitas pacientes procurando atendimento na emergência, achando que estão em trabalho de parto, mas realmente elas não estão. Né? Eu acho que, de repente, falta um pouco de informação durante o pré-natal em relação a isso, né? E isso faz com que elas busquem atendimento na emergência, nas maternidades, várias vezes, até elas efetivamente estarem em trabalho de parto e precisarem internar realmente para ter bebê. Né? Então, eu acho que o mais importante é saber em que momento procurar a maternidade, quando que você pode estar em trabalho de parto ou em que momento você provavelmente vai precisar internar e ficar no hospital, tá? Quando a gente pensa no trabalho de parto, existem sinais que você vai dividir conosco. Uhum. Só que também tem aquelas contrações de treinamento. Sim. Que isso confunde também. Confunde. Tem como diferenciar? Tem. As contrações de treinamento, normalmente, elas podem acontecer várias vezes ao dia. Elas são bem irregulares. Normalmente elas não costumam ser dolorosas, então a paciente sente que a barriga está bem durinha,
e daqui a pouco ela relaxa bem rapidinho, então são contrações mais rápidas, bem esporádicas e, na grande maioria das vezes, não dolorosas. Às vezes pode dar uma cólicazinha leve, mas, enfim, o principal é que elas sentem a barriga endurecer. Minha barriga fica dura o dia todo, vai e volta, mas elas não têm dor. Né? E isso pode acontecer, normalmente a partir do 8º mês é mais comum as pacientes começarem com essas contrações de treinamento mais constantes. Tá? Tem pacientes que às vezes um pouquinho antes e tem aquelas também que vão chegar ali e vão ter a contração só na hora de internar para ter o bebê. Isso também varia muito de paciente para paciente. Né? Mas, no geral, quando as pacientes perguntam, né, doutora, quando que eu vou saber que é a contração de trabalho de parto? Eu falo, você vai saber. Né? Porque daí são contrações mais intensas, mais duradouras, realmente são contrações dolorosas. Claro que o limiar de dor de cada paciente também muda bastante, né? Mas assim, as contrações efetivas elas são diferentes. O que diferencia principalmente é a questão da dor, que a dor costuma ser bem mais intensa, e são contrações mais regulares. Elas começam a vir, primeiro elas vêm, vamos supor, de meia em meia hora, daqui a pouco ela começa a vir de 20 em 20 minutos, você vê que ela começa a diminuir o intervalo entre elas começam a ficar um pouco mais longas e mais dolorosas, né? Então, assim, são bem diferentes as duas, na verdade, né? Em termos de duração, regularidade e intensidade da dor. Qual é o momento ideal para a gente buscar então, o atendimento? Bom, quando chega ali no finalzinho da gestação, inclusive no finalzinho do pré-natal, a gente sempre orienta a paciente a procurar atendimento. Se começar com as contrações, né, a gente até costuma orientar em relação às contrações, mas enfim, mesmo que elas estejam com uma contração um pouco mais chata, mas que não seja tão dolorosa, elas acabam procurando atendimento para avaliar o bebê, para ver se está tudo bem. Tá? Então, se começarem as contrações, se tiver perda de líquido, né, normalmente, na maioria das vezes, quando a bolsa rompe, é de molhar tudo mesmo, né? Mas existem pacientes que têm uma ruptura alta, que a gente fala, que é quando a paciente fica com aquela, fica molhando aos pouquinhos. Então, assim, perdeu o líquido ou teve a sensação de perda, é sempre bom passar pela maternidade para poder avaliar, para ver se realmente é uma bolsa rota. Sangramento vaginal, né? E aí, claro que as pacientes não vão saber diferenciar até que ponto é um sangramento preocupante ou não. Então, qualquer tipo de perda de sangue é bom avaliar, até porque mesmo quando vem aquele sangramento em pequena quantidade, você vai avaliar, às vezes é um colo que já está dilatando, é uma paciente que já está com umas contrações de treinamento um pouco mais chatas, é um colo que já está trabalhando para começar a dilatar, enfim. Até bom para orientar a paciente para ver em que situação que ela está, né? O que a gente precisa avaliar também é a avaliação de movimentação fetal, né? Então, as mães já sabem qual que é o habitual da movimentação do bebê, né? Tem bebês que são mais calminhos, tem bebês que são mais agitados, que ficam um pouco mais agitado à noite ou depois que a paciente se alimenta, enfim. A paciente normalmente sabe qual que é o padrão de movimentação do bebê. Notou alguma modificação, principalmente para menos, né? Também é bom passar por avaliação para a gente ver esse bebê, né? Porque quando tem qualquer indício de sofrimento fetal no final de gestação, a primeira coisa que o bebê vai fazer é economizar energia, ele vai começar a ficar mais quietinho. Então, mesmo que esteja tudo bem, percebeu alguma mudança desse padrão de movimentação, a gente sempre pede para passar por avaliação também, para ver se está tudo ok. E quando realmente entra no trabalho de parto, quais são os passos, quais são os processos, fases? Conta para nós um pouquinho sobre esse momento. Bom, se você for ver na teoria, ela não se aplica muito na prática, né? Tipo, em que momento a paciente é internada. Então, muitas vezes, a paciente chega lá, está com um pouco de contração, você vai examinar, a paciente está com 3 centímetros de dilatação, né? Daí ela fala, nossa, doutora, mas eu já não vou ficar internado, já estou com 3 centímetros. Mas não é só a dilatação que a gente precisa avaliar. A gente precisa avaliar as contrações, a gente precisa avaliar a efetividade dessas contrações, e se teve perda, se a bolsa está íntegra, se a bolsa está rota. Então, por exemplo, às vezes uma paciente interna, porque rompeu a bolsa, perdeu líquido, a bolsa está rota, mas ela está totalmente sem contração, fora de trabalho de parto, né? Então,
Rompeu a bolsa, a gente tem indicação de internar, mesmo que ela esteja com o colo fechado e sem contração. E aí a gente tem um período expectante, né, que a gente fala, a gente tem algumas horas, a gente tem 6 horas para aguardar, para ver se ela entra em trabalho de parto nesse período após a ruptura da bolsa, tá? Que é uma das maneiras de desencadear o trabalho de parto, é a ruptura da bolsa. Mas tem pacientes que vão completar essas 6 horas e não vão entrar em trabalho de parto. E a partir daí a gente tem indicação de induzir o parto. Né? Então, nem todo mundo que está com contração, é o que a gente fala, por isso que a questão da internação muda muito. Tem paciente que chega lá com contração, você vai examinar, está quase dilatando tudo, quase para nascer. E tem paciente que chega lá, que perdeu o líquido, está fora de trabalho de parto, você vai tocar, está com o colo fechado, 1 centímetro, mas ela também tem indicação de internação. Né? Então, muda muito. Então, bolsa rota é motivo de internação, sempre, tá? Trabalho de parto efetivo, e isso a gente vai avaliar tanto a dilatação como as contrações. Então, eu não consigo falar, vou internar a partir de tantos centímetros. Não dá para saber. Eu tive uma colega, inclusive médica, que ela estava no finalzinho da gravidez, ela ficou uns 15 dias com 6 centímetros de dilatação em casa. Por quê? Porque ela foi com aquela contraçãozinha, o colo foi trabalhando, foi dilatando, ela já tinha um parto normal anterior, então é um colo que já abre um pouco mais fácil, né? E aí ela ficou, mas assim, ela não efetivou as contrações para realmente terminar de nascer. E aí completou ali as 40 semanas, realmente, né, não foi, ela internou para terminar de induzir. Né? Então, pode acontecer várias coisas diferentes. Vários cenários. E é aquilo, né? Cada corpo é único. E aí a gente está falando de 2 corpinhos, da mãe e do bebê. Então, assim, esse trabalho todo para acontecer, às vezes a gente quer uma matemática, um cálculo, e não existe, né, doutora? Não existe. Olha, o que deu certo para aquela pessoa, foi daquele jeito. Isso a gente precisa deixar bem claro para as mulheres, porque a gente quer que seja igual ao do fulano, não tem como, né? Não então vai depender muito do corpo de cada um. E assim, e mesmo, né, chega ali no final do pré-natal, as pacientes perguntam, doutora, não, tô sem dilatação na consulta. Doutora, mas então eu não vou conseguir ter parto normal? De um dia para o outro pode mudar totalmente a situação, o quadro clínico, tudo pode acontecer. Não, é o que você falou mesmo, exatamente isso. Não tem uma matemática certa, né? Porque pode acontecer tudo, de uma hora para outra pode tudo mudar. E aí os médicos aí... Doutora, adorei. Obrigada por dividir tanto conhecimento conosco e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada. Você está procurando um estúdio para gravar o seu podcast com qualidade profissional? O nosso estúdio oferece tudo o que você precisa. E sabe qual é o nosso grande diferencial? A oportunidade de ter o seu conteúdo exibido em nosso canal de televisão. Amplie seu alcance e faça sua voz ser ouvida por milhares de espectadores. Agende agora mesmo uma visita ao nosso estúdio e veja como a gente pode elevar o seu conteúdo. Marque uma visita pelo nosso site www.primertv.com.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp, onde o QR Code está aqui no canto da tela. Não perca essa oportunidade única de elevar o seu podcast ao próximo nível e ganhar visibilidade na TV. Há 20 anos no mercado televisivo e de produção, Premier Produções oferece soluções práticas e inteligentes. Com qualidade e confiabilidade na implantação, administração e gerenciamento de programação de rádio e TV. Veja o resultado através do portfólio. Wilson Antônio Betim, nascido em Pelotas em 1964, foi o fundador visionário do grupo Premier Produções. Formado como técnico eletrônico pelo Cefet, ele iniciou sua trajetória na radiodifusão ao se mudar para Florianópolis em 1987. Com uma carreira sólida em grandes empresas de mídia, Betim realizou seu grande sonho em 1996,
fundando a Premier Produções. A Premier trouxe inovações importantes ao cenário da comunicação, especialmente com a criação e operação de TVs legislativas em diversas câmaras municipais. Sua liderança foi crucial para ampliar o acesso à informação e fortalecer a transparência governamental. Ilson Antônio Betim faleceu em 2022, deixando um legado de pioneirismo e dedicação à comunicação. Seu trabalho continua inspirando a busca por inovações no setor. A Premier Produções é a maior fornecedora de mão de obra e equipamentos profissionais para rádio e televisão do sul do Brasil. Atuando nas regiões Sul e Sudeste, somos especialistas na transmissão de eventos esportivos, feiras, leilões, shows e programas de TV. Nosso diferencial é a operação de TVs legislativas, com concessões em câmaras municipais de Blumenau, Jaraguá do Sul, Pouso Alegre, São José, Pelotas e na Assembleia Legislativa de Santa Catarina com a rádio. Além disso, a Premier Produções é reconhecida por sua experiência em radiodifusão, multiprogramação digital e tecnologia broadcast, oferecendo soluções de alta qualidade em transmissão audiovisual. Nossas parcerias estratégicas com empresas como Intelsat, Embratel e Hispasat garantem a robustez e confiabilidade dos serviços via satélite. Premier Produções, líder em soluções de radiodifusão e comunicação legislativa. O nosso assunto de hoje é saúde intestinal, um tema super importante, com várias abordagens, que quem vai nos ajudar a entender tudo sobre esse assunto é a doutora Ana, nossa médica integrativa. Bem-vinda novamente. Olá, muito bom estar aqui com vocês e vamos lá falar sobre um assunto de extrema importância. O que a gente precisa saber quando a gente fala em saúde intestinal, o intestino? A gente já tem muito acesso a informações, né? Então, traz para nós o que é mito, o que é verdade, o que a gente realmente precisa entender sobre a saúde do intestino. Com certeza. A primeira coisa que a gente precisa entender, tá, que o fato de iniciar uma mastigação de qualidade já vai fazer uma diferença. O fato de você tomar a quantidade ideal de água no seu dia a dia já vai fazer diferença. O fato de você raspar a língua de manhã, tá, e escovar os dentes e tomar um banho, urinar e defecar de manhã já vai fazer a diferença. Ou seja, o rotina está muito vinculado à nossa rotina diária, né? Então, quando a gente fala de um intestino saudável, a gente também está falando de uma rotina saudável, né? Quando a gente está falando de um intestino doente, ele está vinculado a diversas outras patologias, porque um intestino doente, em desequilíbrio, ele desencadeia no nosso organismo alteração a nível cerebral, a nível de tireoide, tá? Fígado. Então, tudo está vinculado ao nosso intestino, tá? Doenças autoimunes, por exemplo. Então, quando a gente começa um acompanhamento com um paciente, a gente não tem que olhar só a queixa daquela doença específica, por exemplo, um hipotireoidismo, né? Vamos tratar esse paciente por um todo? Começa pelo intestino, né? Pergunta os hábitos alimentares, porque a gente precisa entender que o alimento, ele também pode te salvar, te dar saúde, assim como ele também pode te adoecer e produzir um estado de morte, tá? Então, o alimento, ele é de extrema importância. E, além disso, quando a gente fala de intestino, a gente também tem que falar hoje em dia de xenobióticos, né? Xenotóxicos, substâncias tóxicas que tem tanto em alimento quanto em medicação, que está em prateleira, tá? Quanto em produto de limpeza, tá? Em produto de higiene pessoal,
que a longo prazo altera a sua função intestinal, altera a sua microbiota intestinal, tá bom? Então, quando a gente fala de intestino e desse reflexo no nosso corpo, a gente também está falando dos seus hábitos diários e o quanto isso reflete no seu corpo e no seu intestino. Então, é sempre uma via de mão dupla, tá bom? A gente precisa trabalhar essa função intestinal. Então, geralmente eu utilizo, né, algumas dietas específicas para a necessidade metabólica do paciente, suplementações específicas, tanto via oral, em muitos casos intramuscular, porque o paciente tem uma dificuldade enorme de digerir o alimento, né? Então tem que fazer uma remodulação intestinal, tem que investir nesse intestino e pensar nesse paciente como um todo, tá? Então a saúde intestinal, ela está intimamente vinculada aos seus hábitos diários e é tudo aquilo que você ingere e que você passa, você utiliza, tá, no seu dia a dia. Quando a gente pensa em mudança dessa saúde intestinal, muito se fala há muitos anos sobre o detox. O suco verde. Então, assim, existe um protocolo que tu passa para os teus pacientes para esse detox realmente, para essa mudança, para trazer realmente saúde para esse intestino? Com certeza, tá? Com certeza. Quando o paciente inicia um tratamento comigo, ele tem que entender que é um acompanhamento. Então, nesse acompanhamento, ele vai ter altos e baixos. Não é para se tornar algo pesado. É para ele entender que conforme ele vai fazendo escolhas novas, vai surgindo novos resultados. Então, essas escolhas, esses hábitos passam a ser funcionais. E ele começa a ver o benefício. Tem pessoas que têm rinite alérgica, asma, né, estufamento, dificuldade para ganhar peso, por exemplo, né, ganhar massa magra, desde a infância. Então, é uma criança inflamada, né, uma criança com uma flora intestinal ruim e cresce, assim, um adulto que nunca soube o que é ter saúde. Então, quando a gente começa nesses hábitos simples, uma mudança alimentar, compreendendo que às vezes o alimento é saudável, mas você não digere bem, então é um processo de autoobservação também. Então, tudo isso está vinculado, né, a esse processo, esse acompanhamento para aderir a essa saúde, para desenvolver essa saúde intestinal. Tá bom? Então, é essa percepção do que realmente é ter saúde. Então, tem pessoas que têm estufamento, fica estufada, fica inchada, fica empachada, se come alguma coisinha, parece que comeu um boi, né? Fica arrotando o tempo todo, né? Sente fadiga mental e física, acorda cansada, né? Queda de cabelo, tudo isso pode estar vinculado ao seu intestino. E são sintomas e sinais assim que você não liga muito, você consegue conviver com eles. Entende? Vai deixando, né? Vai deixando. Então, quando você começa a mudar e redirecionar, né, esses hábitos, você vê muita diferença. Muita diferença. Então, você para de ter esses sintomas, né? E quando a saúde intestinal já está ali a longo prazo, né, passando por esse processo de inflamação, de alteração da flora bacteriana, com o uso, às vezes, de corticoide, de antibiótico, né, de anti-inflamatórios, aí você desenvolve uma doença autoimune, por exemplo, né, e uma alimentação rica em produtos cheios de gordura, né, fritura, corantes, muito açúcar, muito inflamatório, né? Produtos muito inflamatórios, e isso vai fazer com que você desencadeie outras doenças. Então, o intestino, ele é a porta de entrada, né? Ou para você ter saúde ou para você ter doença. Então, a gente precisa olhar para essa função intestinal. Então, todo paciente que inicia um acompanhamento comigo, eu sempre vou ter um olhar para essa função intestinal e fazer com que ele equilibre, né, ao ponto de muitas vezes, tá? Hoje mesmo eu atendi uma paciente que tirei todas as medicações do hipotiroidismo que ela tinha, porque agora está em remissão, né? Não tem mais sintomas, não tem mais alteração no exame. Então, são coisas que a gente consegue, né, fazer com que esse paciente desenvolva autocuidado, autopercepção. E assim desenvolva a saúde.
né? Porque muitas vezes uma medicação ou uma suplementação que é boa para mim não vai ser boa para você. Então é isso que a gente precisa tomar cuidado. Às vezes um alimento que é super saudável, mas você não digere bem. Então tudo isso entra nesse acompanhamento, né? Para a gente direcionar da melhor forma possível, desinflamar esse paciente, né? E estabelecer um quadro de saúde intestinal, que vai melhorar todos os outros quadros, todos os outros sintomas. Adorei. Obrigada por dividir tanto conhecimento e conteúdo e até a próxima. Até mais. Há 20 anos no mercado televisivo e de produção, Premier Produções oferece soluções práticas e inteligentes. Com qualidade e confiabilidade na implantação, administração e gerenciamento de programação de rádio e TV. Veja o resultado através do portfólio. Ilson Antônio Betim, nascido em Pelotas em 1964, foi o fundador visionário do grupo Premier Produções. Formado como técnico eletrônico pelo Cefet, ele iniciou sua trajetória na radiodifusão ao se mudar para Florianópolis em 1987. Com uma carreira sólida em grandes empresas de mídia, Betim realizou seu grande sonho em 1996, fundando a Premier Produções. A Premier trouxe inovações importantes ao cenário da comunicação, especialmente com a criação e operação de TVs legislativas em diversas câmaras municipais. Sua liderança foi crucial para ampliar o acesso à informação e fortalecer a transparência governamental. Ilson Antônio Betim faleceu em 2022, deixando um legado de pioneirismo e dedicação à comunicação. Seu trabalho continua inspirando a busca por inovações no setor. A Premier Produções é a maior fornecedora de mão de obra e equipamentos profissionais para rádio e televisão do sul do Brasil. Atuando nas regiões Sul e Sudeste, somos especialistas na transmissão de eventos esportivos, feiras, leilões, shows e programas de TV. Nosso diferencial é a operação de TVs legislativas, com concessões em câmaras municipais de Blumenau, Jaraguá do Sul, Pouso Alegre, São José, Pelotas e na Assembleia Legislativa de Santa Catarina com a rádio. Além disso, a Premier Produções é reconhecida por sua experiência em radiodifusão, multiprogramação digital e tecnologia broadcast, oferecendo soluções de alta qualidade em transmissão audiovisual. Nossas parcerias estratégicas com empresas como Intelsat, Embratel e Hispasat garantem a robustez e confiabilidade dos serviços via satélite. Premier Produções, líder em soluções de radiodifusão e comunicação legislativa. Você está procurando um estúdio para gravar o seu podcast com qualidade profissional? O nosso estúdio oferece tudo o que você precisa. E sabe qual é o nosso grande diferencial? A oportunidade de ter o seu conteúdo exibido em nosso canal de televisão. Amplie seu alcance e faça sua voz ser ouvida por milhares de espectadores. Agende agora mesmo uma visita ao nosso estúdio e veja como a gente pode elevar o seu conteúdo. Marque uma visita pelo nosso site www.primertv.com.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp, onde o QR Code está aqui no canto da tela. Não perca essa oportunidade única de elevar o seu podcast ao próximo nível e ganhar visibilidade na TV.
Vamos falar sobre os cuidados estéticos no pós-parto com uma profissional que entende tudo sobre esse assunto, nossa dermatologista, doutora Amy. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito bom te receber, ter você aqui para entender sobre esses assuntos tão importantes. Doutora, quando a gente pensa aí no pós-parto, a gente sabe que é um período aí delicado. Sim. E muitas vezes as mulheres acabaram se deixando de lado, não se cuidando. E o que a gente tem de procedimentos, o que a gente pode fazer para transformar esse pós-parto, para não deixar essa questão estética trazer sensações ruins, né? Deixar a mulher feliz, com a autoestima lá em cima. Sim. O pós-parto, eu falo assim, que é um desafio, né? E para a pele, por exemplo, ele é um deadline, porque a gente aumenta de peso, pelo mínimo que aumentar de peso, quando diminui, querendo ou não, há uma mais flacidez do que tinha antes. E eu acho que, assim, independente de você querer ter muito um filho ou não, é sempre uma grande preocupação com a mulher, né? Então, o pós-gestação, ele vai depender de vários fatores. Como essa mulher era antes, se ela se cuidava antes, engravidou, depois vai continuar se cuidando. E, assim, o abdômen, no pós-gestação, eu falo que, assim, a gente precisa de uns 6 meses para conseguir olhar para ele, né? Porque ele vai e volta, eu falo que parece um balão murcho. Mas ele volta. Se for cuidado, se for olhado com carinho, ele acaba voltando. Então, eu acho que, assim, a mulher pós-gestação, os principais tratamentos são com foco em flacidez. Se a mulher não aumentou muito o peso, porque o que acontece muito é a mulher engravidou, ela aumentou o peso, ela teve bebê, e normalmente perde um pouco daquele peso. E aí vem a flacidez. E aí hoje a gente tem vários aparelhos que a gente consegue tratar muito bem a flacidez abdominal, a gente consegue diminuir um pouco a gordura também. E aí, assim, também é multifatorial. A gente não adianta investir em aparelho, investir em tecnologia, investir em tratamento estético, sem ter o outro lado junto. Então, precisa de uma alimentação adequada. Eu acho que a mulher, ela pode olhar muito para o filho, né? Eu tenho filho, meu Deus, é a coisa que eu mais amo na minha vida. Mas ela não pode se descuidar, porque vem depressão, né? Vem ansiedade. Ela se olha no espelho, a gente sabe, os primeiros meses a gente passa o tempo inteiro de pijama, né? Se deixar. Porque tem um bebê que precisa ser cuidado. Mas ela não pode deixar de olhar para ela mesma. Então, assim, na minha opinião, depois de uns 3 meses, mais ou menos, já deve começar a se cuidar um pouquinho mais, que é o tempo que a gente precisa para começar a fazer os tratamentos estéticos. A gente recebe direto na clínica, quanto tempo depois eu posso fazer uma toxina botulínica, um preenchimento. A toxina botulínica pode ser feita, eu brinco que pode sair da maternidade e fazer o seu botox, se você já está acostumada, não entre em pânico, porque às vezes a mulher está acostumada a fazer a toxina botulínica de 6 em 6 meses, e aí fica aquele período de 10, 12 meses, e a maioria tem um susto. Como é que eu vou aguentar? Graças a Deus, durante a gestação, a pele fica melhor, então está tudo certo. Teve o bebê, emagreceu um pouco. Eu falo emagrecer, é perder um pouquinho o peso normal que perde depois da gestação. E aí vem a flacidez. Hoje, o que a gente tem de melhor no mercado para flacidez, em termos de tecnologia, é o Von Neumann, é um aparelho de radiofrequência monopolar. É um aparelho que chegou no Brasil ano passado, em Florianópolis. Esse ano, acho que eu fui a primeira médica até a ter, acho que tem 1 ou 2 dermatos que tem. Então, é um aparelho assim, com uma tecnologia muito avançada e que trata muito bem aquela flacidez molinha do pós-parto. Ele é um aparelho que não dói, que não vai ter nenhum tipo de problema no pós-gestação. Eu sempre peço 3 meses, tá? E ele é um aparelho interessante. Ultraformer MPT, Atre, que são os ultrassons micro e macro focados, também são interessantes, mas eu esperaria um pouco mais, esperaria uns 6 meses, mais ou menos. Porque, assim, também, esse período dos 6 meses, ele é um período que o abdômen retrai, né? O útero vai voltando ao normal. Então, acho que dá para esperar entre 3 e 6 meses para começar os tratamentos. As mulheres ficam com muitas dúvidas em relação à amamentação, né, o que pode, o que não pode fazer. Eu estou amamentando, então eu não posso mais me cuidar. Isso é um mito, né, doutora? Não, é mito. A gestação, realmente, procedimentos estéticos, tem alguns que podem ser feitos, mas a maioria não. Mas a amamentação, a maioria dos procedimentos podem sim ser feitos. E devem ser feitos. Uma coisa que também eu acho importante, assim,
A mulher fazia uma rotina de skincare, né, cheia de vários produtos para a noite, produtos por dia. E aí tem o bebê e não faz mais nada. Então, nesse período, o que eu oriento minhas pacientes é pegar um creme. Então, escolhe um, a gente escolhe juntas e aplica aquele, porque a rotina do dia a dia não é igual a antes e a gente não tem tempo de ficar fazendo uma super rotina de skincare. Então, é importante ter uma dermatologista que oriente, assim, não, vamos usar isso aqui. Deu acne, né, melasma, a gente sabe que os ácidos não podem ser usados durante a gestação. No pós-gestação, pode ser usado, mas eu também não oriento usar, porque vai ter um bebê, você vai encostar, pode dar algum tipo de dermatite, mas pode usar vitamina C, pode usar outros ativos para já ir clareando um melasma que se instalou ali durante a gestação. Então, uma rotina de skincare enxuta e um olhar, e eu, assim, ó, a experiência que eu tenho é que a mulher que se cuida no pós-gestação, ela é uma mulher mais feliz, porque aí é como se tivesse uma luz no fim do túnel, porque a impressão que dá nos primeiros 3 meses é que a minha vida nunca mais vai voltar a ser a mesma, né? E vai voltar, diferente talvez, mas boa e muito boa também, né? Então, a mulher que se cuida, né, começa a fazer uma atividade física, volta a fazer uma atividade física, volta a ter o autocuidado, ela é uma mulher que tem um pós-gestação mais feliz. E o que eu acho interessante da gente falar também é que quando a gente se cuida durante esse processo, no pós-parto, um pouco que a gente, esse creme que foi escolhido junto, quando chegar lá, passou 1 ano, passou 2 anos, que você que realmente vai vir com tudo, com toda a energia focada para se cuidar, não está tão estragado o caminho, né? Não tá. Sim. Ele foi cuidado, assim, não da forma que a gente gostaria, mas ele foi, né? Algo que é bem, uma coisa que todas as pessoas falam, as mulheres, né? Olheiras. Sim. Porque a gente não dorme, a qualidade do sono é diferente. Sim. Então, tem o que fazer, Sim. tem como tratar. Assim, ó, tem como tratar, mas eu sempre também, eu peço para esperar uns 6 meses. Porque, a não ser que a pessoa realmente tenha uma olheira profunda, que justifique um preenchimento, por exemplo, aí talvez sim. Mas é uma fase que os hormônios ainda estão oscilando. Então, existe muita retenção de líquido ainda. Não é uma boa hora para fazer, por exemplo, um preenchimento de olheira. O que pode ser feito é um laser ablativo leve, fios de PDO, sabe? Algum tratamento mais leve. Mas o preenchimento de olheiras eu não faria nesse período, justamente pela retenção que a mulher ainda tem. Existe uma oscilação hormonal ainda grande, os hormônios não estão equilibrados. E aí pode fazer um edema, pode fazer uma bolsa. Então, eu esperaria pelo menos 6 meses para fazer, assim, principalmente preenchimento de olheira. Porque a olheira surge porque a gente não dorme direito, porque o rosto está mais inchado, porque tem mais retenção, e possivelmente até, quem é mais moreno, até uma hiperpigmentação um pouco maior. Se ela tiver uma disciplina de aplicar algum creme específico, ótimo, já pode começar a usar. Mas procedimento na olheira, eu esperaria um pouquinho mais para fazer. Por isso que é importante a gente ter uma dermatologista de confiança para a gente tirar todas essas dúvidas e ver o que é legal para cada pessoa. Porque a gente sabe que não é uma matemática exata, né? Sim. Cada pessoa é uma pessoa, precisa de um tratamento, de um olhar diferente. E quando a gente leva as nossas dores, olha, essa olheira, aí vem um profissional e fala, não. Então, ter esse acompanhamento e saber o que fazer nesse período, sim, né? Sim, com certeza. E o abdômen, que é onde a gente aumenta mais e volta... Eu lembro exatamente assim, de eu me olhar e falar, meu Deus, meu abdômen nunca mais vai voltar a ser o mesmo, como, né? Ele volta, gente, assim, eu acho que o importante é ter um cuidado com o peso durante a gestação mesmo, não aumentar muito o peso, e no pós-gestação, voltar à atividade física, quem já fazia, e iniciar quem não fazia, eu acho importante também, sabe? E o abdômen, ele vai voltando aos poucos, a pele vai retraindo. Igual, talvez ela nunca mais vai ser. Mas os aparelhos, bioestimulador de colágeno ajuda muito. Se tiver alguma gordura mais localizada, existe o ultrassom macrofocado, que é super interessante. Morpheus é um aparelho de radiofrequência microagulhada, que no pós-gestação ele é muito interessante. E aí precisa, assim, uns 6 meses. Então, assim, ó, há uma gama de tratamentos que podem ser feitos para a pele. Eu estou falando do abdômen, que é uma região mais localizada. Voltar, retrair, voltar ao seu normal. Adorei. Obrigada por dividir tanto conhecimento conosco e até a próxima.